E aí galera, beleza? Hoje, como eu falei, a gente vai ver mais alguns operadores, certo? Então hoje a gente vai estar vendo os operadores de incremento e decremento, certo? E os operadores relacionais. Se esse vídeo, tipo, eu falar esses dois operadores e não tiver dado, sei lá, uns 10 minutos ainda, eu falo os operadores lógicos nele também, para não ficar um vídeo tão grande, porque vídeos grandes dá sono. Então, eu quero fazer no máximo os vídeos em 10 minutos, beleza? Então vamos lá. É, Vamos iniciar primeiro colocando uma variável aqui, certo? Então vamos definir uma variável do tipo inteiro. Opa, integer e número 1, colocar n1, certo? Igual a 2. E como funciona o operador de incremento e decremento? Como os nomes já dizem, né? Eles são operadores que incrementa alguma coisa. E nesse caso, esse alguma coisa vai incrementar mais um, certo? Então, por exemplo, temos o operador de número 2, a variável de número 2, certo? Assim que a gente pegar e colocar aqui o operador de incremento, por exemplo, var não, n1 mais, ponto e vírgula, o n1 vai parar de deixar de ser 2, certo? Então, ele vai receber o valor de 3 agora. Como vocês vão ver aqui, ó, dá um solt aqui, colocar para imprimir n1, certo? E vou colocar para executar. Ele vai parar de ser 2 e ele vai se tornar 3. E a mesma coisa é o que acontece com o operador de decremento, certo? Vou construir aqui para ficar melhor para vocês estar vendo, ó. Tá vendo, ó? Ele incrementou mais um. E como que faz para incrementar, Gabriel? Somente você colocar o símbolo de mais, certo? Então você coloca a variável que você quer aumentar, né? Quer colocar um incremento e adiciona, ó, número mais igual a 3, certo? E lembra que a gente definiu aqui como 2. Quer ver? Agora eu vou fazer o mesmo exemplo com o decremento, certo? Então, n1, certo? Decremento 1. Lembrando que o n1 aqui ele está valendo 3. Aqui agora ele vai estar valendo 1. Então, vamos dar um... Opa, não apaga não. Vamos dar um solt aqui. Solt. Opa, n1. Certo? Então, eu vou imprimir n1 e vamos ver o que vai dar. Rodando. Rodou, lembra? Ó, a gente incrementou mais um aqui, certo? Então, quando a gente incrementou um. E agora, a gente decrementou um. Então, nós tirou um. Então, agora ele está valendo 2, certo? E vamos ver agora os operadores relacionados. Eu vou deixar esse código aqui, eu só vou apagar esse espaço, que eu vou comentar ele depois para estar mandando para vocês lá na GitHub. Na verdade, todos os códigos que eu fiz até o presente momento estão lá na GitHub, certo? Então vamos explicar agora, vamos entender os operadores relacionais. O que é os operadores relacionais? Ele vai verificar duas variáveis, certo? Por exemplo, 1 é igual a 1. Se for igual a 1, ele sempre vai retornar um valor booleano. Aí, outra coisa, os operadores relacionais, eles sempre vão retornar um valor booleano. Então, ele sempre vai retornar um valor se é verdadeiro ou se o valor é falso, certo? Então, vamos lá entender melhor essa parte. Vamos definir duas variáveis novas, né, certo? Vamos colocar duas variáveis do tipo inteiro, que eu acho que fica mais fácil para vocês compreender. Então, vamos colocar aqui n2 igual... Oh, meu Deus, apertando tudo errado aqui hoje. n2 igual a 3. Apertei o botão que desativa o teclado aqui de numérico. Agora foi. n2 igual a 3 e n3 igual a 3 também. Não precisa ter 3 não, vou colocar um número maior aqui, com 4, certo? E quais são os operadores que a gente tem? Vamos lá, vamos entender agora todos os operadores, certo? Então, abrir aqui um bloco de comentar. O primeiro operador que a gente tem, que é o igual, certo? Que é dois sinais de igualdade. O segundo é o diferente,
que é um sinal de exclamação igual. Temos o maior, o menor, o maior igual e o menor igual. Opa, e o menor igual. O que cada um desses daqui vai fazer? Esse primeiro aqui, que é o operador de igualdade, certo? Ele vai ser o responsável para verificar se dois valores é igual. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma verificação agora de N1 e N3, ele vai perguntar assim, N1 e N3 é verdadeiro? Certo? E ele vai nos passar a informação. Então vamos lá, por exemplo, Boolean, vou colocar aqui também aqui embaixo para você estar acompanhando lá no código depois. Boolean, certo? Definir a nossa variável Boolean igual a N2 igual N3, certo? Igual. Então aqui a gente está pegando a variável igual, e essa variável igual vai realizar uma operação se N2 é igual a N3. Se N2 for igual a N3, ele vai retornar um valor verdadeiro para a gente, certo? Eu vou fazer no final, quando eu explicar todos os operadores, um print que mostra todas as operações. Se é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro ou falso. Beleza? E agora a gente vai para o segundo, certo? Que é o operador de diferente. Ele vai verificar se as variáveis, né, no caso N1 e N2 e N3, são iguais. Se elas forem distintas, né, se elas forem diferentes, ele vai ver e falar assim, ó, isso daqui é diferente, então é verdadeiro, certo? Então vamos lá, vamos definir aqui também um Boolean, certo? Diferente igual N2, né? Nossa, eu estou confundindo muito essa variável N1, eu estou chamando N2 toda hora de N1. E N3, certo? Então, temos aqui a nossa operação de diferente. Opa, coloquei errado aqui, estou pensando que é outra linguagem. Senão aqui é a primeira, aqui ó, certo? Né? Então aqui a gente já tem a nossa operação de diferença realizada com sucesso. O maior ele vai verificar qual dos dois valores é maior. Então, por exemplo, é igual da matemática da escola que você viu, por exemplo, no caso aqui vai perguntar se 3 é maior que 4. Se for falso, ele vai falar assim, não, beleza, passou, se for menor, vai informar o devido valor. Então, vamos lá. Boolean maior, dou aqui para declarar a variável, N2 aqui e N3 aqui. A mesma coisa é o operador de menor e operador menor, certo? Então aqui, eita, tudo isso não. Então aqui a gente sabe que esse daqui vai verificar todos os valores, por exemplo, desse lado que está mais abertinho aqui, se é maior, e desse lado aqui que está mais fechadinho, menor. Então no caso aqui ele vai estar verificando se N2 é maior que N3. E a mesma coisa vai acontecer com... Oh meu Deus, hoje estou todo atrapalhado. Com o operador menor, certo? Então aqui ele vai estar pegando e verificando se N2 é menor que N3. Então aqui a gente vai verificar se N2 é menor que N3. E aí depois vem os operadores, né, de maior e igual. Como funcionam os operadores de maior e igual? E o menor e igual. Só que escrever aqui que eu já explico. Operador menor igual. Como eles funcionam? Né? O operador de maior igual, ele vai verificar se aquele número é igual ou maior que ele. Então, por exemplo, se N2 for igual a N3, ele vai falar assim, beleza, você é verdadeiro. E se
N2 for maior que N3, ele vai falar assim, não, beleza, é verdadeiro. Então ele sempre é utilizado para fazer essas verificações. Se você precisa de um número igual ou maior, ele vai estar fazendo isso, né? Então vocês vão ver muito isso na hora que a gente for calcular uma calculadora ou, sei lá, quando a gente for fazer um MC, certo? Mais pra frente eu vou trazer um projetinho utilizando para nós fazer uma calculadora IMC. E quando você faz uma calculadora IMC, você usa esses operadores aqui. Por quê? Ele vai verificar se aquele valor do resultado da conta é igual ou maior, né, do que aquele valor. Por exemplo, tipo, não sei aqui de cabeça a tabela do IMC, mas suponhamos que para você ter o peso ideal, sua massa corpórea tem que ser 20, certo? Então, para você estar sobrepeso, você tem que estar acima de 25. Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se sua massa corpórea é igual ou maior a 20. A 25, né? Se ela é igual ou maior a 20. Se, por exemplo, caiu um 23, você ainda está dentro do verdadeiro, certo? Então, é dessa forma que funciona. Então, vamos lá declarar ela aqui também para vocês verem. Ó. Maior, igual a N2 maior igual a N3. Boolean, de novo, menor igual aqui, da variável, N2 menor igual a N3, certo? E aqui eu vou dar um print aqui agora e a gente vai verificar todas as respostas que eles foi nos dados, né? Então vamos lá. Vamos dar um sort aqui, system out print. Vamos começar aqui com igual. Aí vamos colocar aqui só um espaçozinho aqui, né? Para a gente saber distinguir. Deixa eu colocar aqui. Para vocês, caso não saibam, esse operador aqui que eu estou usando dentro do system.print, ele vai concatenar, certo? O texto, no caso o caractere que está aqui dentro, que é um espaço, junto com a variável. Então, para você concatenar uma variável junto com algum caractere para dentro do system.print, você utiliza esse método aí. Vamos lá, igual, diferente. Vamos copiar essa paradinha aqui, que aí a gente não precisa ficar digitando, só dar um copy-cole. Diferente. Ctrl-V, diferente, depois vem maior. Certo? Aqui, ó, poll. Depois vem o menor. Pay. Depois vem o maior igual. Vamos dar mais um aqui. E por último, o menor igual. Certo? Então agora a gente já tem aqui todos os operadores. Vamos rodar aqui, vamos dar aqui no run. Vamos ver como que vai ficar. Ó, vamos lá conferir junto comigo aqui então, galera. É falso. A primeira deu falso. E qual é aqui a nossa relação aqui que está fazendo, né? Qual é a nossa operação? Nós estamos verificando se N2 é igual a N3. N2 é igual a N3? Não é, então é falso. N2 é diferente de N3? É verdadeiro. N2 é maior que N3? É falso. N2 é menor que N3? Verdadeiro. N2 é maior ou igual a N3? É falso. N2 é menor ou igual a 3? Verdadeiro. Então, para vocês também terem uma ideia, né, desses dois últimos operadores, eu vou alterar aqui rapidamente a variável do N2 para 4, certo? Então vamos rodar aqui para ver o que acontece, certo? Opa, não rodou aqui por quê? Apertei o botãozinho aqui, não... Tá, mas por aqui vai também. Ó, tá vendo? Ó? Que agora que eu coloquei o N2 e o N3 valendo a mesma coisa, esses dois últimos também tá igual, certo? Então, os operadores, eles funcionam assim também.
eu vou estar encerrando por hoje e amanhã a gente vai estar falando sobre os operadores lógicos, porque esse vídeo já ficou muito grande, tá bom? Então amanhã eu vou estar falando para vocês dos operadores lógicos e como eles funcionam. Então galera, vocês verificaram como que é tranquilo trabalhar com os operadores relacionais? É bem de boa, né? São os operadores que você vai utilizar muito, mas quando eu falo muito mesmo, é muito mesmo, principalmente os operadores de maior, igual e igualdade, né? Eles são os operadores essenciais. Você, conforme quando você vai desenvolvendo algum programa, você vai desenvolvendo alguma coisa, você vai ver que eles são de extrema importância, né? E também os operadores de incremento e decremento, né? Esses operadores de incremento e decremento a gente vai estar vendo eles tipo realmente funcionando quando a gente for trabalhar com comandos de repetição, né? Quando a gente for trabalhar com as estruturas de repetição. Mais pra frente a gente vai estar vendo isso também. É bem tranquilo, é bem gostosinho de mexer com esses negócios porque você trabalha a lógica, né? Você vai entender como o seu programa funciona quando você utiliza esses operadores. Imagina um simples caso igual da calculadora EMC, que eu falei pra vocês dos operadores de maior e igual, né? Quando você utiliza esses operadores, você sabe com determinada certeza que ele vai até aquele número. Então, por exemplo, 20, eu sei que meu MC é de 20 e se eu passar de 25 eu tô sobrepeso, certo? Claro que meu MC não é de 20, né? É sobrepeso, mas deixa isso daí de lado. Mas se você pegar esses programas e ver esses operadores e ver, você vai ver que tipo, eles são de extrema importância. É tipo como se fosse uma balança, sabe? E são operadores que você vai acabar utilizando muito mesmo, como eu acabei de falar pra vocês. E principalmente os de igualdade, né? Em sistemas tipo para fazer realização de login você utiliza ele, porque você vai pegar um dado do banco de dados e vai comparar ele, então você precisa saber se eles é igual ou não, né? Se for igual, você consegue. Se eles ainda tipo retornar falso para você não consegue acessar o seu login. Então são operadores extremamente importantes. Então, como eu falei, eu não quero deixar esse vídeo muito longo e ele acabou hoje ficando muito longo. E então amanhã eu vou estar falando para vocês sobre os operadores lógicos, né? Que são outros operadores que a gente vai acabar utilizando bastante. E eu espero vocês até amanhã, então. Então, eu não vou falar muita coisa, senão eu vou acabar me empolgando e trazendo todos os operadores lógicos e acabar ficando um vídeo muito extenso. Então, até amanhã, galera, onde a gente vai estar vendo os operadores lógicos e encerrando essa parte de operadores e começando a entrar nas estruturas de decisão. Então, até amanhã.